Deus, onde nós estamos, o Espírito Santo está. A gente fala isso nos unindo ao nosso reverendo, reconhecendo a pessoa do Espírito Santo. E onde Jesus está, Deus, o Pai, está. E para Deus, nada é impossível. Se Deus é por nós, glória a Deus. Eu queria louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Cristina, de todos os meus irmãos. Aí eu convido vocês para se assentarem. É impressionante como o Espírito de Deus, ele se serve do nosso reverendo, e como o nosso reverendo, ele se permite ser guiado por Deus, o Espírito Santo. Observem que a escola internacional começa hoje de manhã com uma palavra poderosa do nosso pastor, mostrando que todo o plano da redenção está envolvido nos nossos valores, e os nossos valores estão relacionados com o plano da redenção. Como Deus ordena a Abraão e diz que ele deveria também ordenar os filhos. E aí, posteriormente, essa banca de pastores, de missionários que trazem conteúdo tão importante que nos remetem ao contexto do nosso tempo. Como disse o pastor Enoque, muitos irmãos viveram outros contextos de provação, de tribulação, de perseguições, mas Deus nos plantou nesse tempo, Deus nos trouxe nesse tempo, Deus nos colocou neste país, e nós estamos aqui para cumprir o desígnio e o propósito divino. Então, eu vejo nisso tudo uma maestria do Senhor, o Espírito Santo, conduzindo o nosso reverendo. O que a gente vai falar aqui, aí o reverendo nos deu essa orientação, é de mostrar talvez alguns aspectos práticos que a gente vai encontrar nas Escrituras. Mas antes, meus irmãos, é assim, quando você vai no Gênesis, você vai encontrar a origem de todas as coisas. E quando a gente fala, por exemplo, de filhos, e de geração, e outra geração, e outra geração, a gente vai ter que, sem dúvida nenhuma, chegar na instituição do matrimônio. Porque dentro do propósito divino, o ambiente onde nós devemos surgir, e devemos ser formados, e devemos receber uma herança espiritual, esse ambiente é o lar, é o matrimônio, é ali que Deus idealizou, e Deus implementou, e Deus instituiu esse ambiente propício à formação. Quando você fala de matrimônio, em Hebreus 13, 4 diz, venerado entre todos, ou digno de honra entre todos, seja o matrimônio, todo o conjunto da Escritura mostra que Deus, ele não somente institui o matrimônio, mas ele protege o matrimônio. Deus ameaça todo tipo de crime cometido contra o matrimônio, todos, Deus faz ameaças. Lá quando você abre Apocalipse, Deus diz assim, não erreis, os adúlteros ficarão de fora, os impuros, você vai encontrar isso na Bíblia. Então, você vê que Deus tem no matrimônio uma instituição que ele não somente estabelece, mas ele regula e ele protege o matrimônio. Então, se você for, por exemplo, a Malaquias capítulo 2, aí assim, pastor, para que serve o matrimônio? Bom, o matrimônio, ele cumprirá vários propósitos divinos. No matrimônio, por exemplo, você vai ver o projeto de Deus para que o homem não esteja só. Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Então, o companheirismo, a cumplicidade
está contemplada por essa instituição que é o matrimônio. Então, no ambiente familiar e o ambiente do lar, é onde todas as virtudes devem florescer. Tudo aquilo que você vê de atributos de Deus, do caráter de Deus, deve, em certa medida, serem reproduzidos no ambiente do lar. Por exemplo, a lealdade. A lealdade é um valor que precisa ser cultivado, expressado e vivido no ambiente do matrimônio. Lealdade. Né? Quando os casais vêm ao altar, eles dizem que vão amar aquela pessoa em qualquer circunstância da vida e até a morte. Então, ali é uma aliança, é um pacto de companheirismo. Lá em Malaquias 2, Deus fala com a tua companheira, foste desleal com a tua companheira, a mulher da tua mocidade. Né? Então, lealdade. Só lealdade? Não. Ali, no ambiente do matrimônio, você manifesta a bondade. Você deve manifestar a bondade, a generosidade. O que mais? A compaixão. Cada um de nós vai viver uma história ao lado da sua esposa, ao lado do marido. E nessa história pode vir uma doença, pode vir uma, entre aspas, desgraça, pode vir uma tragédia. E neste momento o matrimônio cumprirá o propósito divino, porque ali se manifestará a compaixão, se manifestará a misericórdia, se manifestará o socorro, se manifestará a cumplicidade, a lealdade, a fidelidade. No ambiente do matrimônio se exercita a paciência, se exercita a longanimidade, se exercita a benignidade, se exercita, né, todas as virtudes que você possa imaginar. E a sublimidade de tudo é o amor. Então, tudo isso coroado pelo amor. No ambiente do lar, da estrutura do lar, do matrimônio, o amor, então, deve reger. Por isso que a Bíblia fala, né, maridos, amai vossas mulheres. E a gente, quando estuda e medita nas Escrituras o conceito bíblico do amor, nós descobrimos que o amor toca as emoções, o amor pode mexer com nossos sentimentos, o amor pode criar sensações, mas ele não é isso. O amor é muito mais profundo que isso. O amor é o compromisso autêntico, verdadeiro, sincero, em promover o bem supremo de um outro ser humano. Então, é esse que é o dom perfeito, o dom do amor, né? Ou seja, o compromisso autêntico de promover o bem supremo do outro. Então, todas as virtudes, e se eu estou omitindo alguma, ela também está. De repente, não está me fugindo da mente, mas ela está presente no propósito de Deus ao instituir o matrimônio. E o matrimônio, então, do matrimônio virão os filhos. Eu uma vez estava conversando com a pastora Sandra, e eu disse, eu leio a Bíblia, já li a Bíblia dezenas de vezes. Eu sempre vi o matrimônio na Bíblia estar associado a filhos. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse, sede fecundos, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Quando você lê Malaquias, capítulo 2, o profeta Malaquias fala assim, versículo 13, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu pacto, a mulher do teu concerto. Agora, preste atenção no versículo 15. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito,
Ou seja, a unidade, ela é real no matrimônio. Os dois são uma só natureza, uma só carne. Sobra identidade lá, porque é o homem, a mulher, sobra o espírito. Mas ele diz o seguinte: e por que somente um? Aí presta atenção no que segue. Ele diz assim: ele buscava uma semente de piedosos. Ele buscava uma semente de piedosos. Ou algumas versões têm uma descendência piedosa. Então, o reverendo já introduziu esse assunto hoje de manhã. E a gente está só trazendo aqui para a gente contextualizar. Ou seja, biblicamente falando, quando Paulo fala das mulheres, assim, quero que as mulheres mais velhas sejam sóbrias, sejam mulheres piedosas, e que elas ensinem as mulheres mais novas a serem moderadas, castas, Paulo escrevendo a Tito, boas donas de casa, a amarem a seus maridos e filhos. Então, eu não consegui encontrar nas Escrituras nenhum lugar isolando o matrimônio desta sublimidade de missão. Certo? E quando você vê Deus falando através de Moisés e diz, o reverendo também leu essa passagem de manhã, nós vamos ler daqui a pouco, talvez, novamente, algumas passagens, mas Deus fala para Moisés, olha, diz a Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as intimarás a teus filhos. Tu as inculcarás a teus filhos. Então, quando você examina a Escritura, Deus está sempre nos chamando a atenção para a sua expectativa. Tem um salmo na Bíblia, que está lá, é o Salmo 127, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Ora, muitas vezes, eu não estou falando que está errado, muitas vezes entendemos o versículo como se os filhos fossem um presente de Deus para os pais. Mas se olharmos e examinarmos atentamente, veremos que não. Na verdade, os filhos são herança que nós deixamos para o Senhor. Porque quando nós partirmos para a eternidade, os filhos devem ser deixados como herança para Deus. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, para que geramos filhos? Nós geramos filhos para que os nossos filhos sejam instruídos e sejam depois dádivas que nós entregamos a Deus. Nós fazemos aqui a apresentação das crianças, não fazemos a apresentação das crianças? Então, é como se estivesse fazendo uma entrega antecipada. Nós estamos fazendo uma dedicação antecipada. Então, quando você examina a Bíblia, você vai encontrar que Deus, ele possui expectativas em relação aos nossos filhos. Deus deseja que os nossos filhos sejam preparados para Ele mesmo, Deus. Vamos abrir rapidamente Salmo 78. Salmo 78. Diz assim, versículo 1. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos. Ou seja, quando você vai pegando e vai juntando aí, é a geração
passada passou para a geração seguinte, que passa para outra geração, que passa para outra geração e que passa para outra geração aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem feito. Então, Deus coloca a expectativa em cima dos nossos filhos. Olha Deuteronômio 6 novamente, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus filhos, que teus dias sejam prolongados. Mas eu queria chamar a atenção para o que está aqui. Tu, teu filho e o filho do teu filho. Então você vê Deus, ele está falando da geração que aqui está, da geração que virá e da geração que virá depois dela. Então, uma geração deve passar para outra geração. Vamos abrir o Salmo 127, só para a gente... Salmo 127, versículo 3, diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então, meus irmãos, primeira coisa que a gente quer trazer aqui. Número 1, o matrimônio é o ambiente que Deus estabeleceu. No matrimônio, as virtudes devem ser exercitadas e expressas. Todas as virtudes. Todas as virtudes. E dentro desse ambiente, a gente surge. Quem surge? Os filhos. Porque nós também somos filhos. Você surgiu... por exemplo, eu fui criado com meus tios. Mas eu surgi dentro de um contexto diferente, que não é o contexto que Deus idealizou. Quem está entendendo? Não é. Mas isso não muda o que Deus de fato idealizou. O que Deus idealizou? O pai, a mãe e os filhos. E eles são inseridos dentro de um lar. Dentro de um lar. E o que eles vão ver dentro desse lar? Eles vão ver o exercício de todas as virtudes. Né? E muitas vezes, dentro do ambiente do lar, não está sendo praticadas as virtudes, mas ao invés, por exemplo, da generosidade, pratica-se o egoísmo. Ao invés, né, do perdão, pratica-se o ressentimento. E isso tudo está sendo capturado, isso tudo está sendo percebido pelos filhos. Está sendo percebido pelos pequeninos. E eles vão vendo que a bondade, a generosidade, o amor, o altruísmo, a compaixão, a misericórdia, a paciência, a ternura, a gentileza, essas coisas, elas não estão acontecendo dentro do ambiente do lar. E isso vai causando impacto nos filhos. No ambiente ideal de Deus não é assim. No ambiente ideal de Deus, maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. No ambiente ideal de Deus, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, como ao Senhor. Então, quando tem esse ambiente, aí nós vamos agora entender o seguinte: Deus está interessado na próxima geração. Deus está interessado nos nossos filhos. E aí o que acontece? Em que ambiente, fora do lar, os nossos filhos interagem? Aí nós vamos encontrar o quê? O mundo. Tudo que há no mundo,
A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e é a sua concupiscência. E qualquer que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O pecado, a mentira, o engano. E aí nós vamos encontrar João dizendo o seguinte: pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Filhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, filhos, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Então, nós temos um ambiente no entorno, um ambiente tóxico, perigoso. E nós vimos isso aqui ouvindo os pastores, ouvindo a missionária, ouvindo o cenário, o nosso reverendo trazendo aqui a questão do comunismo, a questão da ideologia. Então, esse ambiente é um ambiente tóxico, é um ambiente extremamente venenoso e perigoso, e nossos filhos, eles estão lá. Né? Mas a Bíblia nos garante que nós temos condições de vencer. A Bíblia nos garante que nós temos os recursos e nós vamos vencer. Por isso que a Bíblia fala, já vencestes o maligno. Glória a Deus. Existe uma concorrência, não somente pela nossa alma, mas existe uma concorrência pela alma dos nossos filhos. A concorrência está estabelecida, ela está instalada. Mas nós estamos em vantagem ou desvantagem? Nós estamos em vantagem. Nós estamos em vantagem. E nós vamos ver isso na Bíblia Sagrada, como nós estamos em vantagem. Se nós perdemos algumas batalhas, é porque não usamos as armas. É só por isso. É só por isso. Porque Deus nos deu todos os elementos. Quando João fala, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu li ontem aqui na abertura, reverendo. Quando João escreve, ele diz, filhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vocês e vocês venceram o maligno. Então, o cenário pode ser tóxico, o cenário pode ser perigoso, o terreno pode estar minado, mas nós vencemos. Nós vamos vencer. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, pastor, como é que ficam os meus filhos? Como é que fica eles tendo que frequentar a escola? Vimos aqui o pastor Miranda falando, o pastor Enoque, o pastor Evandro, enfim, todos, falando de como o ambiente é extremamente perigoso, o terreno é minado. Como é que nós vamos vencer? Então, vamos entender. A gente, quando faz CPM, a gente estuda um pouco sobre a psicologia do homem, a psicologia da mulher. Mas a gente precisa entender um pouquinho da psicologia da criança. Deus, ele nos dá 3 elementos importantes para garantir a vitória no coração e na mente dos nossos filhos. Temos 3 elementos. Mas antes eu preciso entender a psicologia de uma criança. Bom, quando o bebê está em formação, mesmo antes dele nascer, mas depois que ele nasce, ele rapidamente vai identificar um ser humano muito importante para ele. Quem sabe quem é o ser humano mais importante que a criança? A mãe. Quem é as mães? Eu nunca fui mãe, né? Com certeza. Mas eu lembro da minha esposa, ela tinha uma coisa curiosa. Ela trabalhava, ela era gerente, né, de banco. E às vezes a Elisa começava a chorar, e chorava. Aí se colocava a blusa da pastora perto do rostinho dela, e ela bebezinho. Ela se acalmava e parava de chorar e depois dormia. É porque o bebê conhece o cheiro da mãe. O bebê, ele conhece o timbre de voz da mãe. O bebê, ele conhece a temperatura do corpo. Já tentou segurar um bebê que nasceu? Eu fico, reverendo, quando tem que apresentar o bebê, eu até seguro pela fé, irmão. Mas eu percebo que eu sou meio desajeitado, que o bebê se mexe. E se mexe. Eu não estou com essa bola toda.
Porque o bebê, ele conhece a mãe, a temperatura do corpo da mãe. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que entender sobre a criança. Depois de 3 meses de vida, 4 meses de vida, o bebê identificará outra pessoa muito importante para ele. Quem é essa pessoa? O pai. O pai. A gente chega meio atrasado, mas a gente chega. Certo? Mas ele identifica. E o que o bebê faz com o pai e com a mãe? Ele coloca um X na testa do pai e da mãe. O bebê, a criança, gente, ela não tem linguagem, ela só tem instinto. Instinto. Portanto, essa marcação que ele faz do pai e da mãe é instintiva, é puro instinto. Ele coloca um X no pai e um X na mãe. E o que esse X, na verdade, significa? É que a criança, ela instintivamente atribui todo o conhecimento da verdade a esses 2 seres humanos. Ninguém é mais verdadeiro, ninguém é mais confiável, ninguém é mais sábio, ninguém é mais instruído, ainda, né? Que para alguns não seja, mas para o bebê, os detentores da verdade são esses 2 seres humanos. A professora na escola, no jardim de infância, pode falar o que quiser. A criança, ela quando tiver lá seus 4 anos, 5 anos, 6 anos, ela vai perguntar se é verdade ao pai e à mãe. Ela vai perguntar. E se você disser que é verdade, ela valida. Se você disser que não é verdade, ela confia em você, que é mãe. Aí talvez alguém pergunta, pastor, por que a criança tem esse instinto? Isso é um instinto e isso tem prazo de validade. Isso não dura a vida inteira. Tá? Isso não dura a vida inteira. Existe um período depois que a criança vai passar por um processo de transição chamado adolescência. E o que é a adolescência? A adolescência é a afirmação de identidade, é a construção de identidade, é quando ela irá, de fato, se assumir uma personalidade definida. Ora, a criança, então, no seu período de bebê até ela chegar aos 7, 8 anos, significa que ela é um ser com personalidade em construção? Sim. Ela precisa de padrões e ela precisa de referência confiável. Deus colocou na criança o instinto de que a referência confiável é obtida do pai e da mãe. Aí você pergunta assim, mas por que Deus colocou isso em todas as crianças? Não importa se você é uma mãe inteligente, que fez PhD, pós, ou se você é uma pessoa, né, pobre ou rica, ou uma pessoa gordinha ou magrinha, não importa, você é a mãe, você é a única pessoa que naquele momento da vida daquele ser, daquela criança, você e o seu marido são as únicas pessoas que realmente são dignas de toda a confiança. Não é para você ensinar a história de Papai Noel. Não é para você ensinar para a criança sobre o coelhinho da Páscoa. Deus não deu esse instinto à criança natural, não é para você falar para ela sobre fada do dente, não é para você falar sobre ela sobre duendes, não é para você falar com ela sobre lendas e fábulas. Deus te deu um tempo, Deus te deu uns 300 metros de vantagem na corrida, no circuito. Ele te deu vantagem para você fazer o que está em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. E fazer mau uso disso, irmão, é ter uma dívida para com Deus. Porque você desperdiçou a vantagem competitiva que Deus te deu. Existe uma competição pela vida, pela alma, pela mente do seu filho e pela história do seu filho, mas Deus te coloca em vantagem. Deus te coloca em vantagem. Se for a corrida dos 100 metros rasos, Deus te coloca no 90 metros na frente, só falta 10. Que é justamente esse instinto que a criança tem de marcar os pais. E aí, o que você deve fazer com esse instinto? Você deve fazer o que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
e as intimarás a teus filhos. Olha como Deus fala. E dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que Deus está dizendo aqui, meu irmão, sabe o que é? É o seguinte: se você tem uma criança no seu colo que tem 1 aninho, 2 aninhos, você já está em vantagem competitiva. Essa criança é teu filho, ela é tua filha, você está em vantagem competitiva. Não é para você brincar com isso. Deus está dizendo que você primeiro deve guardar a palavra de Deus no seu coração. E depois você deve massificar. Massificar. Você vê que lá Deus fala assim: falarás assentado, andando pelo caminho. Você vai usar recurso visual, se necessário for. Colocarás nos umbrais da tua porta, colocarás por testeira, por viseira. O teu filho tem que ver que você tem a palavra de Deus, que você ama a palavra de Deus e que você massifica a palavra de Deus. Nosso reverendo tem nos ensinado aqui e reflete a Bíblia. Quando ele coloca, meu irmão, não é o pastor, não é nenhum professor, porque o pastor, o professor não tem esse X. Quem tem é você. A criança vai ter para com o pastor o amor e a admiração que ele vir em você. Tem gente que pode ter restrição ao pastor porque ele viu você com restrição ao pastor. Então, quando você vê uma criança que está assim, olhando para o reverendo com aquele olhar de paixão e de amor, é porque ele vê isso nos pais. Porque a criança, ela segue padrão. Ela segue padrão. E a referência que Deus deu para ela são os pais. E Deus deu isso para as crianças, para você fazer o quê? Deus só está facilitando o teu trabalho, só isso. Deus está só facilitando. Agora, vamos ver se isso tem paralelo no Novo Testamento. Abra aí a 2ª epístola de Paulo a Timóteo. A 2ª epístola de Paulo a Timóteo. Quando você lê a Bíblia, é muito legal a gente tentar ler assim, a Bíblia com uma atenção, sabe? Concentrar a mente. Porque as pepitas estão muitas vezes num detalhe que você passa direto. E ali está a pepita de ouro das Escrituras. Você precisa prestar muita atenção e pedir ao autor da Bíblia para te ajudar. Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1, no versículo 3. Ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo. Ponto, para aí. Desde os meus antepassados sirvo. Então, aqui já está falando o quê? Que aquilo que Deus tinha dito a Moisés foi praticado. Ele fala, desde os meus antepassados. Uma geração foi passando para outra geração, passando para outra geração, passando para outra geração, e passou por dezenas de gerações até chegar no homem chamado Saulo, o apóstolo, depois o apóstolo Paulo. Então, ele fala, desde os meus antepassados sirvo, ou seja, é algo que vem, é uma herança que foi passada. Eles foram transmitindo um ao outro a palavra, com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, Paulo primeiro fala de si mesmo, e fala que ele também tem sido impactado pela influência dos seus ancestrais. Geração após geração, geração após geração. A gente sabe que os judeus fazem isso muito bem. Eles conseguem sobreviver em qualquer cultura e continuam sendo judeus. Porque desde novinhos, desde bebê, eles já são treinados nas Escrituras. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há.
Agora, preste atenção aqui, ó. Ele fala assim, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, então ele fala, tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, uma geração passou para outra geração, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, a fé, ele fala de si mesmo, desde os meus antepassados eu sirvo, com uma consciência pura. Depois ele vai falar da história do judeu Timóteo. Então ele fala assim, olha, eu quando eu penso em você, eu me lembro da sua fé, essa fé sincera, essa confiança que você tem nos deuses dos nossos pais. E essa fé que eu vi também na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo, ela também, essa mesma fé está em você também. Agora, que fé é essa? Parece que se trata apenas de uns arrepios, de uns sentimentos que Timóteo tinha. Sabe, de repente, Timóteo, quando falava do Deus de Abraão, ele apenas sentia uma emoção, ele sentia uma atmosfera diferente. Não é que a gente não possa sentir, mas você vai ver que é muito mais que isso. Vamos ver o capítulo 3 da mesma carta. Capítulo 3. E nós vamos ver assim, ó, versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo o quê? Enganados. Ó, vamos lembrar da avó Lóide, da mãe Eunice e a fé que habita em ti. Que fé é essa que Paulo está falando? Aí vamos ver. Ele diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. A pergunta é, de quem ele aprendeu? Eu, quando lia isso aí, no meu início de reflexão na Bíblia, eu imaginava que era do próprio apóstolo Paulo. Mas se você continuar lendo, o contexto mostra que não. Porque ele fala assim, ó, lembra do que você aprendeu, sabendo de quem tens aprendido. De quem ele aprendeu? Da avó Lóide e da mãe Eunice. Prova, pastor, é só você continuar a leitura. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus! De quem Timóteo aprendeu? Ele aprendeu da avó Lóide, da mãe Eunice. Essa é a fé. Irmão, quando o nosso reverendo fala de que os pais devem ensinar os filhos, não é dizer para o teu filho somente, ó, meu filho, Jesus te ama. Você tem que massificar a palavra. Você tem que abrir o livro de Provérbios e ler para ele. Você tem que meditar nos ensinos morais das Escrituras. Você tem que falar sobre o plano da redenção. Você tem que falar sobre Abraão. Os teus filhos, alguns dos teus filhos, dos nossos filhos, sabem citar todos os heróis da Marvel, mas não conhecem os nomes dos apóstolos do Senhor. Eu lembro que a pastora Sandra ensinava a Elisa e a Júlia a decorar o nome dos apóstolos. Decora o nome dos apóstolos. Tinha que saber o nome dos profetas, dos heróis da Bíblia Sagrada, dos que são citados em Hebreus. Amém? Então, olha só, desde a meninice sabes as sagradas. Essa é a fé, irmão. É a fé que habitou na avó Lóide, é a fé que tem um fundamento objetivo, forte, poderoso, que são as Escrituras Sagradas. Agora outro versículo que muitas vezes a gente aplica, mas a gente talvez não tenha a visão exata do contexto. Mas se a gente ler com atenção, nós vamos ver. Diz assim, ó, toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar a criança, irmão. Aqui a gente usa, e está certo usar, usamos para ensino discipulado, ensino na igreja, pregação, mas à luz do contexto, ele está falando de que a avó Lóide, a mãe Eunice, usaram a Escritura para o ensino, para a repreensão, para a
correção, para instruir a injustiça, o filho, o menino, a criança, ela pode ser aperfeiçoada através das Escrituras. E ele prossegue dizendo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a gente aplica, evidente, em todos os aspectos, faz sentido no discipulado, em tudo, mas se pegar o contexto, a luz do contexto, ele está dizendo que a Escritura, ela é útil para ensinar a criança. A Escritura é útil para repreender. Quando o seu filho fizer algo errado, traga à mente a Escritura. E diga para ele, meu filho, você cometeu um erro diante de Deus, você cometeu um pecado, você sabia? Você sabe que o salário do pecado é a morte, meu filho. E se você continuar andando por esse caminho de erros, você pode se perder. Olha o que diz a Bíblia. Ou seja, a palavra de Deus, ela é útil para repreender a criança. Ela é útil para exortar a criança. Ela é útil para instruir a criança. Ela é útil para aperfeiçoar a criança. E Paulo, então, ele constata que o resultado que via em Timóteo foi plantado pela avó Lloyd, pela mãe Eunice. Então, meus irmãos, quando você vai, por exemplo, em Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha o pressuposto básico das Escrituras, olha o versículo 8. Aqui é pressuposto básico. Qual o pressuposto básico, pastor? Me explica. O pressuposto básico aqui é que o pai e a mãe ensinam os filhos. Porque Deus manda ensinar, Deus manda instruir. Então, esse é um pressuposto. E com base no pressuposto, o que diz o versículo 8? Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diademas de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Pressuposto básico. Aqui está sendo a Escritura, aqui foi dada ao povo de Deus, a quem Deus tinha dito que deveria ensinar os filhos, aos filhos dos filhos, e aos filhos dos filhos. E aí o escritor de Provérbios, ele diz, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí ele vai partindo do pressuposto de que os pais ensinaram, então ele diz, ouve o ensino do teu pai e guarda a doutrina da tua mãe, porque será o diadema de ouro sobre a sua cabeça. Então, a tarefa de ensinar os filhos, o pastor contribui, claro, se a criança está no ambiente da igreja, está ouvindo a palavra, isso está entrando nela. Mas essa missão é do pai e da mãe. Por quê, pastor? Porque você tem vantagem competitiva sobre qualquer um. Porque a criança instintivamente colocou um X em você. E aí, quando ela chegar na idade da adolescência, ela vai passar por um processo de turbulência chamada adolescência, que é justamente quando ela vai construir agora seu sistema próprio de valores. E o que a Bíblia nos promete? A Bíblia diz assim, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, porque ainda que envelhecer, não se desviará dele. Então, a palavra de Deus diz que se você for dedicado, e se você ensinar a criança no caminho, ou seja, ensinar a ela a palavra, aproveitar a vantagem competitiva que você tem, mas que dura pouco. A criança com 7 anos, 8 anos, ela terá a personalidade definida. E com 10, 12, ela validará o sistema de valores dela. E se você ensinou abobrinha para o teu filho, você compromete a credibilidade e ela pode descartar tudo que você ensinou, porque você não foi leal em transmitir à criança, né, a infalível palavra de Deus. Tá? Então, por isso que essa questão dos pais é uma questão muito séria, e matrimônio, né, é também a missão de formar a próxima geração. E formar a próxima geração
é usar essa primeira ferramenta, que é a palavra de Deus. Então, só para reforçar, qual é primeiro instrumento que Deus coloca na nossa mão para a gente cumprir a missão dos nossos filhos? A palavra de Deus. O reverendo leu, quando Deus falou acerca de Abraão, que ele iria ordenar a sua casa, ia ordenar a sua casa a guardar os estatutos. E nós vemos também que Deus, ele está sempre com a expectativa da próxima geração e da próxima geração. E o matrimônio, Malaquias 2, Deus busca a descendência piedosa. Fala comigo, descendência piedosa. Então Deus está de olho nos seus filhos. Deus quer que o coração dos seus filhos seja ganho para Ele. Certo? A tarefa, pastor, é árdua. A tarefa, exige trabalho, mas você tem vantagem competitiva. Sim, senhor. Glória a Deus. Agora tem a segunda arma que nós temos na nossa mão, que vai nos dar a vitória nessa missão de ganhar os nossos filhos. Qual é a segunda arma? É a oração. Tá? É a oração. Eu queria que vocês abrissem comigo Jó. Vamos ler Jó. Jó, capítulo 1. Versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Aí queria chamar a atenção aqui, ó. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, Jó não fazia isso de vez em quando, Jó fazia isso continuamente. O que Jó fazia? Jó orava por seus filhos e Jó orava com os seus filhos. Então Jó os chamava e os santificava, oferecia holocausto, ele levantava de madrugada, preparava o altar, e Jó intercedia, e Jó ele se angustiava com a hipótese de que seus filhos pudessem ter falado alguma besteira, até mesmo no seu próprio coração, mesmo que não tenha proferido nenhuma palavra. Então Jó, ele se colocava diante de Deus em favor dos seus filhos. Ele orava por seus filhos, ele orava com seus filhos. E ele fazia isso sempre. Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas a gente, se ler a história de Jó, você vai ver que houve um momento em que Satanás investiu contra Jó. E Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo de Jó, inclusive nos filhos. Sabe quantos filhos Jó perdeu? Os 10. Depois Deus vai dar outros no final. Mas ele perdeu os 10 filhos. Eu posso conjecturar, posso conjecturar. Como as orações de Jó devem ter sido, com certeza, foram imprescindíveis. Como as orações de Jó foram a tábua de salvação.
Mas, pastor, mas os filhos de Jó não morreram naquele acidente lá, caiu a casa e mataram os filhos? Mas eu posso conjecturar, posso especular, não posso afirmar, mas que as orações de Jó protegeram a alma dos seus filhos. Jó talvez nem imaginasse que a tragédia chegaria e tocaria seus filhos, mas Jó orava por seus filhos, e Jó orava com seus filhos. O que acontece às vezes conosco é que a gente é preguiçoso para perceber que nossos filhos estão em rota para a eternidade, estão seguindo para a eternidade. E o que está em jogo, meu irmão, é a alma deles. Você viu como Jó fala assim: talvez tenham pecado meus filhos contra Deus e tenham blasfemado de Deus no seu coração. Jó nem tinha assim, a certeza de que isso tenha acontecido, mas só o fato disso ser uma hipótese. Jó chamava seus filhos e oferecia holocaustos, e ele se levantava de madrugada para interceder em favor dos seus filhos. A pergunta que fica para nós que somos pais é assim: será que nós percebemos o perigo que cerca a alma dos nossos filhos? Será que nós percebemos ou nos damos conta, né, que precisamos orar com intensidade para salvar nossos filhos? Né? Que existe o diabo, existe o mundo, existe o pecado, existe tanta coisa que pode ameaçá-los. Então, assim como na formação dos nossos filhos, a palavra de Deus é o primeiro instrumento, mas também a oração, orar em favor dos nossos filhos, para que Deus não retire a sua graça, Deus não retire a sua misericórdia, Deus não deixe de investir neles, Deus não deixe de ir atrás deles. A pastora Sandra me contou a história aí, acho que a irmã Helena, esposa do Jonas, né, missionária Helena, e a Celeste, né, conhece uma pessoa, né, um rapaz que foi assassinado. Ele foi assassinado. E ele se envolveu com coisa errada. E foi recentemente, né? Aí era uma pessoa que vocês conheciam até na infância, né? Mas ele se envolveu com coisa muito errada. Fez mal, fez o que era mal, fez muito mal. Mas a mãe dele era crente. E a mãe dele... A Mariana está ali, estão ali as duas. É isso mesmo, né? Se eu tiver alguma coisa que vocês me corrijam, tá? Se eu tiver equivocado em alguma coisa. Mas a mãe era crente, piedosa, né? E a mãe sempre orava por ele, sempre orava. Ele fez coisa muito ruim, tá, gente? O cara se envolveu com coisa errada. Com coisa errada, não é isso, Celeste? Mas a mãe orava por ele. Aí circulou um vídeo, né? Pelo WhatsApp, que chegou, a pastora Sandra me mostrou o vídeo. Que ele foi numa igreja e voltou para Jesus aos prantos compulsivos, não foi isso? Chorando compulsivamente, não foi? Ele veio e voltou para Jesus. 2 dias depois, foi 2 dias ou foi 3? 4 dias depois ele estava morto. Jesus salvou o ladrão na cruz, faltando apenas algumas horas para ele partir. Mas Jesus salvou. Aí a pastora Sandra falou para mim assim, meu bem, o que é a oração de uma mãe? Eu já ouvi o reverendo falando aqui de Agostinho, Santo Agostinho, o pastor Enoque também já falou algumas vezes, que foi um homem muito ímpio na juventude, aprontou. Mas a Mônica, né, reverendo, que é o nome da mãe dele, né? As orações da Mônica. E esse homem, ele se converte e ele se torna um ícone, né, da igreja, da história da igreja, porque se tornou um homem piedoso, a ponto de ser chamado de Santo Agostinho. Não é isso, pastor? Por causa da oração de uma mãe.
O que a gente quer colocar aqui é o seguinte, meu irmão, você pega nas Escrituras, é assim, Deus te dá vantagem competitiva, Deus te dá a palavra. E a palavra, e Paulo fala, ela é inspirada por Deus, e pode usá-la porque ela é apta para o ensino, ela é apta para a repreensão, ela é apta para a instrução na verdade, na justiça, ela é apta para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, lança a mão da palavra para educar teu filho. Educa teu filho com as Escrituras. Agora, a oração já é outra ferramenta poderosa que nós temos. Né? Nós temos essa ferramenta poderosa de ir a Deus e orar em favor dos nossos filhos. E a oração de uma mãe, a oração de um pai, a oração sofrida, a oração fervorosa, fará com que a mão de Deus não se encolha, a mão de Deus continue estendida para resgatar esse teu filho. Então, se tiver alguma mãe aqui sofrendo nessa área, minha irmã, não pare de orar. Não pare de orar. Por isso que João fala, pais, eu vos escrevi porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Nós conhecemos o Senhor. Glória a Deus. Amém, sim, senhor. Irmãos, o intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta em nome de Jesus. 20 minutos mesmo. Nossa